Bom, presidente, vereadores e vereadoras, um prazer poder estar aqui com cada um e cada uma de vocês. Em nome do Kaique Leite, queria saudar toda a imprensa que está acompanhando. Bom demais ver o Kaique aqui, depois desse perrengue de saúde que você passou, cara. Muito bom ver você aqui, todo mundo que nos acompanha no plenário. Muitos assuntos a serem tratados. Eu pedi o pessoal da imprensa começar a colocar algumas questões. Vejam, eu queria trazer para o debate um assunto que está me deixando muito interessado no que exatamente está acontecendo. Vejam vocês. Então, trouxe a notícia da Cidade de On, que o encerramento do Dengário. Então, no dia 21 foi encerrado o Dengário. Então, a partir do dia 21 de junho, foi encerrado. A gente viu que o prefeito esteve lá, vereadores e vereadoras foram visitar o espaço, que, graças a Deus, está sendo menos exigido pela nossa população, uma vez que os números da dengue começaram a cair aqui em Araraquara. Você passa para mim? Porém, tem uma questão importante. Vejam vocês, no dia 1º de março, foi assinado um contrato entre a Prefeitura e uma empresa terceirizada para fornecimento de mão de obra especializada, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, para durante 3 meses fazerem a gestão e apoiarem a Prefeitura no que tange ao Dengário. Esse contrato era de R$900 mil. E esse contrato deveria ser março, abril e maio. Então, de 1º de março até maio, meados de junho. E a gente viu que o contrato ele foi encerrado. Então, o Dengário encerrou as suas atividades no dia 21 passado. Só que a gente foi pego de surpresa, porque houve um aditivo do contrato, e aí eu trouxe para vocês. E esse aditivo do contrato diz que o Dengário terá essa empresa de apoio do dia 6 de junho ao dia 6 de setembro, no valor de R$1.135 mil. Senhoras e senhores, se o Dengário foi encerrado, como é possível a gente ter um novo contrato de R$1.135 mil, aonde não tem Dengário? Se o Dengário, a sua estrutura física deixou de funcionar, se a gente já não tem mais a estrutura, que ajudou muito a nossa população, e ela deixou de ser encerrada, o prefeito foi lá fazer uma live dizendo que não tinha leito nenhum sendo utilizado. Vereadores e vereadoras, como é possível, então, a gente ter um contrato de R$1.135 mil da vigência, está escrito ali, ó, na linha, de 6 de junho a 6 de setembro. Pergunto aos senhores e às senhoras, então vai ter Dengário até setembro? Se o Dengário acabou de ser encerrado. Então, se o Dengário foi encerrado, como é possível contratar uma empresa de R$1.135 mil para operar onde não tem Dengário? Então, obrigado, pessoal da imprensa, então está aí, então fica esse questionamento, a gente vai fazer um requerimento, convido aos colegas a assinarem junto conosco, porque a gente quer entender como a gente contrata uma empresa para gerenciar o Dengário que acabou de fechar. Aí ficam 2 perguntas importantes. Primeiro, não sabia que o Dengário ia fechar? Falta planejamento na secretaria? Ou que me parece que, na verdade, tem alguma coisa esquisita acontecendo aí. Então fica essa pergunta, R$1.135 mil para um Dengário que não existe, né, porque ele foi fechado. Mas eu queria fazer 2 perguntas antes, para ajudar no debate. A primeira delas é por que esse contrato, que eu quero entender ainda, se é um contrato de 900 mil e um contrato de 1.100.000, ou se é um contrato de 900 mil e aditivou 200 mil. Isso eu ainda não soube responder pela confusão de documentos. Então vamos partir do pressuposto que era um contrato de 900 mil. Eu queria fazer 2 perguntas. Primeiro, por que não foi a Fungota contratada para fazer esse serviço, uma vez que a Fungota tem o know-how de abrir Dengário por anos e anos e anos? Uma empresa pública, gerenciada pela Prefeitura, que consegue contratar de forma emergencial, que a Prefeitura, enfim, é indicado pelo prefeito. Por que a Fungota não foi chamada para desempenhar essa função, como ela foi chamada para desempenhar essa função no ano passado e para abrir o hospital de campanha? Primeiro, por que não foi a Fungota? E segundo, senhoras e senhores, vocês vão se lembrar, naquele debate das cooperativas, que a Prefeitura dizia que não faria dispensa de licitação? Vocês lembram disso? Lembra que não podia fazer dispensa de licitação? Eu queria falar para os senhores e para as senhoras que foi contratada essa empresa por R$900 mil por dispensa de licitação. Não houve licitação. Não está esquisito? Não está esquisito? Então, eu queria perguntar para os vereadores da base o que está acontecendo. Se a gente vai pagar um Dengário de mais R$1.135.000 por 3 meses, sem o Dengário funcionar,
e com dispensa de licitação. Por fim, nesse 1 minuto, eu queria colocar mais uma vez aqui o nosso repúdio à medida do corte dos seguranças das nossas escolas. A gente falou isso na semana passada. Diversos vereadores se mobilizaram, diretoras de escola fizeram abaixo-assinado, a comunidade disse que não quer, não aceita essa medida, mas mesmo assim ela foi mantida. Para ficar mais absurdo ainda, chegou a notícia que agora os seguranças lá do Melhado serão cortados. E eu acordei hoje com mensagem de terceirizada de segurança do Melhado no meu celular perguntando: o que vai ser feito agora? Até o controlador de acesso da UPA será cortado. E aí eu ouvi rumores que a guarda vai fazer esse papel. Que ao invés de um guarda, serão mantidos 2 guardas municipais para fazer, agora, tapar esse buraco do controlador de acesso. Eu queria dizer primeiro que é repugnante o que está sendo feito na cidade, que o Lapena está cortando todos os contratos, deixando nossos aparelhos públicos à mercê, e você colocar a guarda para tapar esse buraco, só vai desfalcar a guarda. Você vai tapar o pé e vai descobrir a cabeça. Porque se a guarda tem um efetivo pequeno, significa que ela não vai poder dar conta de tudo isso. Presidente, fica aqui o nosso questionamento. Eu conto com o senhor para fiscalizar isso que me parece alguma coisa muito errada que está acontecendo no Dengário, mas, sobretudo, conto com o senhor e com sua força como presidente dessa casa para repudiar os cortes do Lapena na segurança da saúde e da educação. Obrigado, presidente.